A paz do Senhor para a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Deus te abençoe. Efésios capítulo 6 e o versículo 19. E por mim, Paulo pede oração, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu quero dizer para você que é pregador, você que está em uma igreja evangélica ou em qualquer outra igreja, que o fato de pregarmos usando a Bíblia não significa que Deus esteja usando a nossa vida. O ato de pregar a palavra, só porque a Bíblia pertence a Deus, não significa que Deus esteja usando. Até porque usar a Bíblia para pregar ou para fazer citações, isso aí até o próprio diabo pode fazer. Não significa que Deus esteja usando ele para falar. Nós percebemos em que as pessoas confundem muito o ato de transmitir a Bíblia Sagrada com Deus falar na igreja, por exemplo. Ou até mesmo um cântico. É certo que a Bíblia, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Só que Deus falar com alguém que está nos ouvindo é muito mais do que ouvir repetições de registro bíblico. Ser usado por Deus na palavra é ser orientado por Ele para transmitir algo a respeito daquilo que está escrito, que faz sentido para, no momento atual, levar uma lição, um aprendizado para a pessoa que nos ouve. Por exemplo, existe passagem na Bíblia que Deus manda o rei ou manda alguém subir à guerra e matar todo mundo. Agora me diz uma coisa, não é Deus mandando subir e matar, inclusive as crianças de peito, os nenês? Como é que eu posso dizer então, lendo essa passagem, como é que ela vai servir para mim hoje? Pregar para alguém dizendo assim, olha, Deus manda você matar todo mundo, inclusive as crianças. Como é que você usaria isso? Olha, se é Deus falando através da palavra, e tudo que nós lemos na palavra vai ser essa repetição. Ela vai ser Deus usando alguém que está falando para outra pessoa. A pessoa então pode pegar o pé da letra e sair por aí matando todo mundo, inclusive as crianças. O que nós podemos aproveitar disso, que é a palavra de Deus, é o princípio que Deus é soberano e Ele dá vida e tira a vida de quem Ele quiser. Mas a ordem de dizer que Deus está mandando matar, eu não posso pegar porque ela foi temporária, ela foi para aquele povo, ela foi para aquele profeta. Eu só fico com a parte do princípio, pois era um momento específico, vai e mata todo mundo, para o rei, para o soldado. A Bíblia continua sendo palavra de Deus, mas tudo a seu devido tempo, a um povo específico, isso tanto de bênçãos como de ações de bênção que foi citada para Israel, dizendo que é a palavra de Deus, então que é para mim do mesmo jeito. E isso não é bem assim. Tanto de bênção como de maldição, existem referências na Bíblia que foi exclusivamente para um povo naquele tempo. O que eu posso pegar é o exemplo do princípio daquela palavra, de quem Deus é, do que Deus pode fazer, do que Ele foi, do que Ele continua sendo. Agora, as suas ações nem sempre se repetem exatamente como foi realizado para um povo no passado. Então, quando alguém vai pregar, ele não precisa pregar pensando que vai apenas repetir o que está escrito. Porque se for repetir o que está escrito, nós vamos ter que usar as palavras ao pé da letra e as pessoas vão ter que acatar.
O que eu preciso extrair é o princípio daquelas palavras e aplicar nos dias de hoje em que área, em qual área eu posso aplicar. O apóstolo Paulo, então, ele sabia que ele tinha a missão de pregar a palavra, e principalmente para os gentios, mas também para os judeus. Ele fez muito isso. Ele sabia que ele não ia ter que ficar repetindo palavras da Bíblia ou da escrita do Antigo Testamento, mas que ele precisava transmitir a vontade de Deus baseado naquilo que já tinha acontecido, nas revelações que ele teve de Deus e como ele fazer isso. Então ele diz: ore por mim para que seja me dada a palavra de confiança no abrir da minha boca. Pregar a palavra de Deus, ser usado por Deus, não é ter o que falar, mas o que falar para aquelas pessoas que naquele momento estão nos ouvindo. Deus pode usar você para pregar algo hoje para uma pessoa, para um grupo de pessoas, grandes ou pequenos. No entanto, esta mesma palavra não ser ele te usando para dizer para outro grupo amanhã, ou até mesmo para o mesmo grupo em outra data. Isso quer dizer que a pregação não é uma repetição da Bíblia. Se fosse uma repetição exclusivamente nas expressões que estão registradas, você poderia falar isso hoje e falar isso amanhã, para todo sempre, para as mesmas pessoas ou para outra pessoa, e seria Deus te usando. Alguém pode dizer assim, mas o apóstolo Paulo disse que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas. Mas quando é que você vai ver Paulo repetindo as mesmas palavras categoricamente para as mesmas pessoas? Ele está falando do princípio. O princípio é: eu estou falando a respeito de santidade para vocês e não me canso de falar sobre santidade. Agora, Paulo vai repetir as mesmas passagens todas as vezes? Ele vai repetir as mesmas palavras exatamente todas as vezes? É claro que não. Ele vai transmitir a essência daquela mensagem que é santidade. Então, pregador, pregadora, aqueles que me ouvem agora, o apóstolo Paulo ele precisava de direção a Deus, por isso ele pede oração. Ter o que dizer, o apóstolo Paulo sempre tinha o que dizer. Ele tinha o que falar. Era um homem estudado. Era um homem que tinha muita teologia farisaica, ele tinha muito estudo teológico da sua época. Entretanto, ele sabia que não era apenas abrir a boca e sair por aí falando. O apóstolo, algumas pessoas podem até questionar e dizer assim: olha, mas a Bíblia diz: enche a tua boca, abre a tua boca que eu encherei. Entretanto, não está se falando de pregação nessa passagem. Alguém pode dizer: Jesus disse para não se preocupar com o que haver de dizer, com o que haver de falar, porque o Espírito Santo daria a palavra. Certo, só que não está tratando também de pregação. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão ser perseguidos, vão ser aprisionados, vocês vão ser questionados a respeito da fé de vocês. E nesta hora, vocês não devem se preocupar com o que haver de dizer. Ou seja, se a pessoa é perseguida, vai ser pego de surpresa, não tem como se preparar para isso. Ele tem que simplesmente confiar que Deus vai dar para ele a resposta para o questionamento que vai ser feito pelos perseguidores. Então, amados, não é que eu não preciso me preparar para pregar, não é isso também. Mas eu preciso ler, estudar a Bíblia, porque eu não sei em que área Deus vai estar me orientando a pregar quando houver necessidade, sendo para uma pessoa, sendo para um grupo. Eu preciso estar inteirado a respeito das Sagradas Escrituras e mediante aquilo o Espírito Santo vai me orientar. O próprio Jesus disse muitas coisas para os discípulos, mas qual das palavras eles teriam que usar para pregar a palavra para as pessoas? Ele mesmo disse: vocês vão receber o Espírito Santo e ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho vos dito. Eles vão entender em cada contexto o que é que Deus quer para cada pessoa que esteja ouvindo.
não é repetir algo que está gravado, que você leu, que você estudou, e uma mensagem espiritual para o coração das pessoas, você sair por aí repetindo tudo que aprendeu ou decorou. Mas naquilo que aprendeu, naquilo que decorou, naquilo que estudou, o Espírito Santo há de nos orientar. O que está faltando em nossos púlpitos para Deus falar com a igreja não é uma teologia aprofundada. O que está faltando não é bagagem para ser transmitida para as pessoas. O que está faltando na nossa geração não é pessoas que saibam muitos versos ou versículos da Bíblia gravados. Se estude, faça teologia, pesquise, se informe, mas isso já tem bastante. Não quer dizer que você não precisa fazer. Mas o que está precisando hoje em nossos púlpitos é verdadeiramente a voz de Deus. Com tanta pessoa que fez teologia, que decora a Bíblia, capítulos e versículos, pessoas informadas, pessoas que gravam com a facilidade em passagem da Bíblia, hoje tem bastante, mas mesmo com tudo isso, estamos precisando ouvir a voz de Deus, é isso que está faltando em nossos púlpitos. Pessoas que parecem investigadores informativos, investigadores policial, tem pessoas que têm uma postura que parece um repórter informativo, uma pessoa que estuda em várias áreas da ciência, da tecnologia, de vários assuntos da vida humana ou até mesmo espiritual, mas a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Eu sei que muitas vezes Deus fala e a gente não escuta, não entende Ele falando, como também muitas vezes Deus não está falando e nós pensamos que estamos ouvindo Ele falar simplesmente porque alguém está fazendo citações da Bíblia. O diabo citou a Bíblia para Jesus, mas não era Deus falando com Jesus através do diabo. Deus usou muitas pessoas na Bíblia Sagrada para falar com outras pessoas. Teve pessoas que falaram verdade com Jó por ser seus amigos, passagens até que algumas delas foram citadas depois pelo apóstolo Paulo. Falaram verdade para Jó, mas não era eles usados por Deus para falar com Jó, porque apesar de ser verdade algumas coisas que os amigos de Jó falaram, não correspondia à realidade da vida de Jó. Logo, não foi Deus usando eles para falar com Jó. Por que eles fizeram isso então? Eram verdade? Eram, mas a respeito de Jó não correspondia, porque eles não estavam sendo usados e orientados por Deus. Então, queridos, precisamos não apenas ter o conteúdo, precisamos não é até apenas o que dizer, mas como dizer, quando dizer, para quem dizer. É Deus que está nos orientando ou nós percebemos uma necessidade para um grupo, para uma pessoa e fazemos o propósito de falar? Você percebe que uma circunstância difícil está acontecendo em uma igreja ou com a vida de uma pessoa e você olha para a Bíblia e vê o que é que vai combinar com essa situação. Vai lá e abre a boca e fala. Pode ser que Deus esteja te usando para falar pela necessidade que você percebeu. É essa visão de ver, essa necessidade que você percebeu. Pode ser o próprio Deus te orientando. Mas de repente, pode ser baseado na sua própria experiência de cristão. Pode ser uma visão comum, você olhou e percebeu a necessidade e vê a necessidade das pessoas, e no sentido bíblico, querer aplicar uma palavra baseada nisso, como pregação, nem sempre significa que é Deus nos usando. Precisamos então entender. A igreja tem muitas necessidades, as pessoas têm muitas necessidades, e eu vou consultar a Deus, orar a Deus, perguntar para Deus, dentro dessas necessidades, o que Ele quer que seja falado. Lembre-se bem, pregador, que a igreja não é sua. Pastor, a igreja não é sua. A igreja é de Deus. Então, não é porque eu vejo ela com necessidade que vou mandar palavra
a rodo e pensar que Deus vai mudar as coisas porque eu estou pregando uma verdade, porque apesar de ser verdade eu preciso ser orientado. É isso que ele quer que eu faça? Quando o rei Davi ia subir na guerra, o inimigo de Israel seria ferido. Mas ele queria saber se é para subir ou não, se era aquela hora de subir ou não. O que Deus quer que faça quando subir, de que forma eu vou batalhar. Eu não preciso apenas saber a necessidade das pessoas, mas saber como supri-la. Ah, eu tenho que usar a Bíblia, mas como usar? Qual parte? Por onde começar? Então nós percebemos hoje que está tendo uma falta de orientação na ministração da palavra. As verdades são anunciadas. A palavra é pregada com intrepidez, mas baseado na capacidade do ministro, do evangelista, do pastor, mas sem a orientação de Deus. Pregar a palavra é muito mais do que sabedoria que nós adquirimos com o tempo. Pregar a palavra é muito mais do que contar testemunho. Pregar a palavra é muito mais do que contar a história da Bíblia. Pregar a palavra é muito mais do que contar experiências pessoais. Pregar a palavra é transmitir naquele momento a vontade de Deus, o que Deus quer para aquelas pessoas que nos ouvem. Por isso precisamos estar preparados, termos a Bíblia em diversos assuntos e no momento certo Deus saberá como usar áreas específicas do nosso aprendizado para falar com as pessoas. Estude e pesquise. Mas ser usado por Deus não é arrotar o que aprendemos, mas ser direcionado pelaquilo que Ele nos ensinou. Ide, pregai o Evangelho, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, a partir do 19. Jesus está conosco e Ele vai nos orientar o que dizer, o que falar, quando falar. Paulo pede oração para que seja dado a palavra a Ele no abrir da sua boca com ousadia e que seja transmitido os mistérios do Evangelho para aquele que lhe ouve. Mas se isso não for feito pela direção do Espírito Santo, se nós tentarmos pregar os mistérios do Evangelho, se não for por Cristo nos orientar, se for para transmitirmos a palavra de Deus com a própria ousadia e não pelo Espírito, não vai fluir o efeito desejado por Deus. Talvez cause um efeito desejado pelo pregador. Mas o que importa é efetuarmos a vontade de Deus e não a nossa. Às vezes conquistamos pessoas para o sistema ministerial, para a igreja onde congregamos ou para nós mesmos. Entretanto, o coração dessa pessoa não foi atraído por Cristo. Logo, o resultado negativo acontecerá. Será igualmente uma árvore plantada longe do ribeiro. Uma semente no meio dos espinhos. Uma semente no meio dos pedregais. Uma semente à beira da estrada. Pode até nascer, mas só a semente que cair no terreno bom será frutífera. 70 ou 100 mesmo, ou até mesmo 100% mais do que o que foi plantado. Que Deus venha nos abençoar e nos orientar. Vamos pregar a palavra de Deus e não apenas repeti-las, o que lemos ou que Deus mandou em outras circunstâncias. Lembra-se bem, faça a teologia, estude, pesquise, ore. Essa situação é tão complexa para muitas pessoas que muitas vezes a gente percebe que tem algumas pessoas sendo poderosamente, ela está sentindo poderosamente o poder de Deus, mas a pregação não foi orientada por Deus. Ser direcionado por Deus é receber a palavra de Deus para aquele momento, para aquela pessoa. Não é sentir a presença enquanto prega, porque alguém pode sentir a presença de Deus enquanto prega, nem por isso significa que, ele está sendo, que a sua palavra é orientada, mas que ele sentiu o poder, a presença. Isso não significa orientação.
Existe um momento que você prega e você não está nem sentindo muito a presença de Deus, e depois percebe que a palavra foi orientada por Ele. Peça a presença de Deus, peça poder, autoridade, sabedoria, mas debaixo da orientação de Deus quando falamos de transmitir a palavra de Deus. Nem sempre quando eu sinto a presença de Deus na igreja é para mim falar alguma coisa. E nem sempre porque eu não estou sentindo aquele poder, não é para não falar. Eu preciso entender e discernir pelo Espírito de Deus no meu espírito quando estou sendo tocado por Deus para um propósito. Que às vezes o que nós sentimos é empolgação, e na empolgação nós falamos o que dá na teia, o que vem na nossa cabeça. Se for verdade, a gente manda brasa. E às vezes ferimos, às vezes afastamos pessoas pregando a verdade. Às vezes matamos as pessoas pregando a verdade. Às vezes destruímos pessoas pregando a verdade. Está tudo certinho o que nós pregamos. Mas por que não deu vida? Por que não curou? Por que não salvou? Por que não transmitiu segurança? Porque não foi pela orientação do Espírito Santo. Entendeu? Então, se não for pela orientação do Espírito Santo, não significa, não vai funcionar, mesmo sendo verdade. Existem pessoas, não se escandalize, existem pessoas que pregam verdade, mas orientado pela própria carne, inclusive até pelo próprio diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque às vezes algumas verdades são para nos levar ao erro. Porque ela é baseada em uma manipulação anterior. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Sentir a presença de Deus quando está pregando não significa que Deus está mandando falar tudo o que está falando. Tudo o que nós falamos quando estamos pregando nem sempre significa Deus nos usando. Então precisamos nos preocupar e pedir a Deus orientação para que o que viemos pregar baseado na Bíblia seja Ele mesmo de fato falando conosco. Amém?